Olá! Vamos então para a nossa correção da atividade da aula anterior da página 142? Então vamos lá. 3. Complete o esquema a seguir indicando as mudanças de estado físico, ou seja, se é do sólido para o líquido, do líquido para o gasoso, do gasoso para o líquido ou do líquido para sólido. Lembrando que sólido para o líquido é chamado de fusão, líquido para o gasoso é chamado de vaporização, do gasoso para o líquido é chamado de condensação e do líquido para o sólido de solidificação. Então, nós vamos agora escrever aqui, completar. Então, vamos lá. Do sólido, então, para o líquido. É chamado de quê? De sólido para o líquido é chamado de fusão. Então, vamos escrever aqui, fusão. Muito bem, agora eu tenho aqui do líquido para o gasoso. É chamado de vaporização. Agora eu tenho aqui do gasoso para o líquido. É chamado de quê? Condensação. E o líquido para o sólido é chamado de solidificação. Muito facinho. Número 4, explique as mudanças de estado físico que ocorreram durante o preparo dessa sobremesa. Aí, ó, nós temos aí o chocolate, tal, o moranguinho, e teve esse final aí. E aí, nós vamos explicar. Vamos lá, então, explicar o que aconteceu. Aconteceu que? O que aconteceu primeiro aí? O chocolate foi aquecido, sofrendo então o quê? Uma fusão. Já que ele sai do sólido ali, do durinho, e ficou líquido, né? Então, sofrendo uma fusão. O que aconteceu? Depois, esfriou e endureceu novamente. Então, já que agora ele saiu, ele estava sólido, virou líquido, fusão. E agora ele estava líquido e virou sólido. Qual que chama mesmo essa mudança? Então ele ficou solidificação. Ele teve essa transformação. Primeiro ele estava aquecido, estava sólido e virou líquido, chamado de fusão. Depois teve o quê? O inverso, né? Ele estava líquido, então ele esfriou e endureceu, que é a mudança de estado chamado solidificação. Muito bem. 5. Escreva o nome das mudanças de estado físico representadas pelas imagens a seguir. Então, agora nós vamos escrever aí as mudanças. Vamos lá. Picolé derretendo. Ele está sólido, agora ele começa a virar líquido. Ele é chamado de quê? Fusão. Muito bem. Agora aqui. Fumaça saindo da boca e do nariz em dias frios. E aí? Fica ali aquela coisa assim, escorrendo, né? Fica saindo pela boca aquele pozinho ali, né? Não é pozinho, não, aquela fumacinha. Como que é chamado disso? É chamado de condensação, que é o estado gasoso, porque ele fica ali resfriado, né? Gelado. Então, é condensação. E o último, a água da chaleira se tornando vapor. E aí, aquele líquido ali, ó, virando vapor, virando gasoso, é chamado de quê? De vaporização. Certo? Então, bem-vindo agora à aula de hoje.
você está? Tudo bem? Espero que sim. Bem-vindo à nossa aula de ciências e, na aula de hoje, antes da gente fazer as atividades, nós vamos relembrar o que nós estudamos na aula passada. E aí, você se lembra? Muito bem. Na aula passada, nós estudamos sobre as mudanças de estados físicos. Muito bem. Que ela tinha 4 transformações. Do sólido para o líquido, que é chamado de quê? Fusão. Do líquido para o gasoso, que é chamado de vaporização. Do gasoso para o líquido, que é chamado de condensação. E de líquido para sólido, que é chamado de solidificação. Vamos lá. O sólido, quando ele muda para o líquido, ele é chamado de fusão, porque quando é aquecida, a matéria sólida derrete, transformando-se em líquido. Então, esse processo é chamado de fusão. Quando ela está ali sólida, quando ela é aquecida, ela vira líquido. Muito bem. Segundo, do líquido para o gasoso, que é chamado de vaporização, que é quando aquecemos a água no estado líquido que ela está e ela se transforma em vapor de água. Então, esse processo é denominado vaporização. Agora, quando eu passo do estado gasoso para o líquido, ele é chamado de condensação. Isso ocorre quando um gás é resfriado. Ou seja, quando a gente observa na nossa garrafa ali congelada, né? Tá ali ele, e aí ele começa a derreter. E aí a gente observa que esse derretimento causa gotinhas, né? Que se formam, então, na garrafa. Então, esse vaporzinho que começa a sair, né? Quando a gente tira, que ele vem para fora, sai aquele vaporzinho, né? Ele começa a virar gotinhas que volta, então, ao seu estado de líquido. Então, essa transformação é chamada de condensação. E o estado líquido para o sólido é quando nós estamos ali preparando geladinha, né? Assim que fala lá em Corumbá, geladinha. Aqui é chamado de. Tem lugar que fala chup-chup, né? Sacolé, geladão. Só que lá na minha cidade de Corumbá a gente fala geladinho. É quando você prepara ali o suco que está em estado líquido e coloca dentro do congelador, né? E aí essa transformação ele fica durinho, né? Ele congela, que é chamado de sólido. Então, essa mudança é chamada de solidificação, que quando ali o meu suco se transforma, então, no meu geladinho. O meu líquido se transforma em sólido. Muito bem. Você sabia que existe transformações reversíveis e transformações irreversíveis? Sim, a transformação reversível quer dizer que ela pode ser desfeita, como, por exemplo, o derretimento do gelo. Ele pode desfazer e voltar a ser água. Então, ele é uma transformação reversível. Já as transformações irreversíveis são aquelas que não podem ser desfeitas, como, por exemplo, a batata frita. Ou seja, eu estou ali com a batata, eu corto, pico ela, coloco lá no óleo, fritou. E aí, tem como essa batata frita voltar a ser aquela batata que eu cortei para fazer a batata frita? Não. Então, chama de transformações irreversíveis. Então, transformação reversível pode ser desfeita. Transformações irreversíveis não podem ser desfeitas. Muito bem, agora nós vamos realizar juntos a atividade da página 143.
Vamos lá? Então, vamos aí fazer juntos a página 43. 143. Número 6, leia a história e em seguida responda às questões. Vou fazer um suco. Hoje está muito quente. Então, lá foi ela. Vou pegar mais gelo. E aí ela teve uma surpresa. Letra A. O gelo é formado a partir de qual substância? E aí, o gelo é feito de quê? Qual substância que é? A água. Com que finalidade a Luísa utilizou? Para que ela utilizou lá, então, o gelo? Para deixar o suco o quê? Bem geladinho, né? Puxa, em dias de calor, como é delicioso um suco bem geladinho. Então, vamos colocar aí. O gelo é composto de água, a Luísa utilizou para deixar o suco bem gelado. Que delícia! B. Em qual estado físico o gelo se encontra no segundo quadrinho? Olha lá, o gelo, que estado que ele está ali? Ele está durinho, então ele está no estado sólido. E no quarto quadrinho, ele está como agora, quando a Gi chegou lá e viu ele? Ele já não estava sólido, ele já estava líquido. Já tinha derretido, né? Letra C. Por que a Gina quis mais gelo? Por que será que a Gina quis mais gelo, a Gi? Por que será? Hã? Provavelmente, né? Com o passar do tempo ali, elas conversando e tal, acabou o gelo, já que o gelo é feito para a gente colocar no suco para ficar bem geladinho. Então, provavelmente foi porque o suco começou a esquentar, né? E aí ela quis o suco geladinho. Então, vamos colocar aí. Provavelmente, com o passar da conversa, o suco esquentou e a Gi queria ele bem gelado. Vamos lá, letra D. Qual mudança de estado físico ocorrida com o gelo causou espanto na Gi? E aí, quando ele passa do sólido para o líquido, como que é chamada aí essa mudança? É chamado de fusão. Muito bem. E por que essa transformação ocorreu? Bom, ocorreu porque o gelo ficou o quê? Exposto à temperatura do ambiente, né? Que com certeza estava calor. E como o calor é, como o gelo estava fora, então, do congelador ali, que o mantém congelado, com certeza isso ocasionou o quê? O derretimento. Então, vamos colocar aí, fusão. Por que essa transformação ocorreu? Ocorreu porque o gelo ficou exposto, né, no lugar quente. Exposto à temperatura ambiente. E claro que o calor sempre ganha, né? Letra E. Qual transformação acontecerá se a Luísa recolocar a forma de gelo no congelador, na geladeira? Muito bem, ali está a líquida. O que vai acontecer na hora que ela pega ali do líquido e coloca dentro do congelador? Ele vai continuar líquido? Não, ele estará agora o quê? Ele vai se tornar sólido, né? Durinho. Ou seja, vai acontecer a solidificação, que é a transformação do líquido
para o sólido. Então, vamos colocar aí. Muito bem. Já fizemos a página 143, agora é com você. Na próxima aula, a professora vai fazer correção das demais atividades, certo? Um beijo, meu amor!